pegue a sua Bíblia, senta-se um pouquinho só, um papel, uma caneta para você anotar se quiser. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir Deus falar conosco? Muito bem, hoje nós queremos meditar sobre a palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Leia comigo a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, assim está escrito: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta palavra, a igreja estava passando por um momento de adversidade. A igreja de Corinto estava sofrendo um ataque do diabo, porque falsos profetas estavam disseminando no meio da igreja uma falsa doutrina, uma heresia, e eles diziam que o arrebatamento, ou melhor dizendo, a ressurreição, eles diziam que a ressurreição já havia acontecido. Lembra-se da palavra de Deus em Mateus capítulo 26, diz o texto sagrado, que quando Jesus ressuscitou, outras pessoas também ressuscitaram depois de Jesus. Então, baseado nisso, alguém estava dizendo que já tinha acontecido a ressurreição, e que a partir daquele momento, quem morresse, não ressuscitaria mais, ficaria preso na morte. Por esta razão o apóstolo Paulo, ele escreve esta palavra, esta carta, e ele manda dizer aos seus irmãos, aos seus servos, aos seus amigos, em Corinto. Paulo diz que se eles ainda guardam a palavra de Deus, se eles ainda permanecem com a palavra de Deus, sim, eles estão salvos, sim. E uma vez salvos, eles estão guardados e protegidos debaixo da promessa de Cristo de que eles haveriam de ressuscitar. Mas observe, Paulo diz: vocês são salvos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Isto é, se vocês ainda estão obedecendo a palavra do jeito que eu ensinei. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhes falar hoje sobre maior prosperidade na vida de um homem. Eu quero lhes falar sobre a maior bênção na vida do homem. A maior bênção, a maior prosperidade não é ganhar na loteria, muito menos na Mega Sena. Não. A maior bênção, a maior vitória de um homem está em ganhar a salvação da sua alma. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar uma casa na praia, uma fazenda cheia de gados, viajar nos países europeus, ou ter muito dinheiro no banco e ir para o inferno depois? Não adianta nada. Por isso, o maior bem que você pode conquistar e deve conquistar é a certeza da salvação da tua alma. Isso você só pode alcançar por 3 razões. Primeiro, Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para poder te salvar. Segundo, você precisa estar arrependido de teus pecados. Terceiro, você precisa conhecer e obedecer a palavra de Deus. Isto te traz a salvação. Paulo diz: se é que tendes obedecido, retido a palavra do jeito que eu lhes ensinei. Então, eu quero que você atente para esta verdade. A grande promessa do Evangelho, a maior promessa do Evangelho, a principal mensagem que Jesus pregou, não é prosperidade material, não é vida longa na terra, não é vida boa na terra. Hoje nós ouvimos muita gente pregando, dizendo que se você é filho de Deus, você tem que viver bem. Se você é filho de Deus, você tem que ter dinheiro. Se você é filho de Deus, você tem que morar num bairro chique. Se você é filho de Deus, você não pode tomar Guaraná, você tem que beber Coca-Cola. Se você é filho de Deus, você não pode comprar roupa na feira, você tem que comprar no shopping. Ah, meu filho, só a cabeça oca do diabo para inspirar outra cabeça oca de pregadores
para falar uma besteira dessa. O Filho de Deus tem por maior riqueza a salvação. O Filho de Deus não busca outra coisa senão a sua salvação. Ele busca a palavra de Deus e busca conservar aquilo que na cruz do Calvário Jesus conquistou através do seu sangue. A vida eterna. Preste atenção no que João capítulo 3, verso 16 diz. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, Paulo diz que não dá para medir a altura, a profundidade, ou a largura, ou a extensão deste grande amor. Não dá. É tão grande, mas foi tão grande, que ele pegou o que tinha de mais precioso e matou, crucificou, sacrificou, ofereceu em holocausto em meu lugar. Aleluia. E o texto diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior bem do Evangelho, a maior promessa do Evangelho é a vida eterna. E eu pergunto, você tem ido à igreja buscar o quê? Você tem ido à igreja fazer o quê? Buscar bens materiais? Ah, pastor, estou desesperado para casar. Eu vou na igreja todo dia fazer campanha porque eu preciso de um marido. Eu preciso de uma esposa. Ah, meu filho, que coisa triste. Que coisa lamentável. Você está perdendo a maior riqueza. Vai ganhar um homem e perder o céu. Vai ganhar uma mulher e perder o céu. Que coisa horrorosa. Mas eu não posso pedir para Deus o marido? Pode, lógico que pode. Não na igreja. Lá na igreja é lugar de adoração, não de petição. Lá na igreja é lugar de adoração e não de barganha. Você vai à igreja, você vai à casa de Deus, ao templo, para adorar a Deus e ouvir a sua palavra, aprender e obedecer para agradar a Deus. Só. As outras coisas, Jesus diz, vão ser acrescentadas. Deus não sabe o que você precisa? Deus não sabe da sua limitação? Deus não sabe do que você necessita? Lógico que sabe. Todas as demais coisas Deus vai acrescentar na medida da sua fidelidade, na medida do seu compromisso, na medida da sua fé. Aleluia! A palavra de Deus diz em João capítulo 5, verso 24 e 25, Jesus pregando para a multidão, ele dizia que era chegada a hora em que todo aquele que ouvisse a sua palavra e cresce em Deus que o enviou, tem, ele não diz terá e nem terão, ele diz tem a vida eterna. Todo aquele que ouve a palavra de Cristo, todo aquele que ouve a palavra de Deus e acredita nela e se rende a ela e se submete a ela, Jesus diz, tem a vida eterna. Aleluia! Você ganha a vida eterna no momento em que você se arrepende, no momento em que você reconhece o senhorio de Cristo, no momento em que você se curva para obedecer às Escrituras. Você tem a vida eterna. No verso seguinte ele diz, não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando você não conhecia Jesus, você estava morto. Quando você não ia à igreja servir a Cristo, você estava morto. Quando você ia à igreja num ato religioso seguir aos deuses de barro, você estava morto. Na morte do pecado de Adão, cometido no jardim do Éden, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 12, que a morte de Adão passou para todos os homens, que em Adão todos os homens nasceram mortos. Mas também diz que em Jesus Cristo nós alcançamos a vida eterna. Aleluia! A Bíblia diz em João 10, verso 9 e 10, Jesus diz que Ele é a porta. Todo aquele que passar por Ele encontrará vida. No verso 10 ele diz que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas Ele veio para que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O que é vida em abundância? Não é com fartura na terra, não. Vida em abundância é vida que não acaba mais, vida eterna. Querido, a palavra de Deus, ela diz que para eu e você
ganharmos, ou conquistarmos, ou conservarmos a vida eterna, nós precisamos obedecer. Ah, eu sou salvo, então é salvo para sempre. Não. Enquanto estiver aqui na terra, não. Salvo para sempre depois que partir em Cristo. Mas enquanto estiver na terra, você tem que vigiar. Enquanto estiver na terra, você tem que guardar. Você tem que prestar atenção naquilo que você faz, naquilo por onde você anda, o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Porque tudo isso pode lhe roubar a vida eterna. O texto sagrado de Coríntios 15, 1 e 2 que nós lemos, Paulo diz que nós somos salvos se nós continuamos debaixo da obediência. Nós somos salvos se nós conservarmos a palavra do jeito que nós aprendemos. Preste atenção. A palavra de Deus também diz em João capítulo 1, verso 7. 1 João, lá na epístola, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Ah, os meus pecados foram perdoados. Aleluia! Sim, se você estiver na luz, se você está na luz, mas se você tem andado no caminho das trevas, os teus pecados não são perdoados. Se você está andando no caminho dos pecadores, você não está sendo perdoado. Se você está sentado na roda dos escarnecedores, dos mexeriqueiros, dos fofoqueiros, dos encrenqueiros, dos rebeliões, você não terá perdão. A Bíblia diz no capítulo 6 de Provérbios, lá nos versos 16, 17, 18 e 19, diz a Bíblia que há 6 pecados que Deus suporta, Deus perdoa, mas há um 7º que Deus odeia, que Deus vomita, que Deus abomina. Qual é o 7º? Aquele que cria divisão, separação entre os irmãos. Esses Deus vomita, bota para fora, lança no fogo do inferno. Então, se você não guardar a palavra de Deus e andar pelo caminho dela, que Jesus está dizendo por João, andar na luz, andar na luz. Pastor, mas eu estou na luz. Vamos ver se você está na luz. Tudo que você tem feito em público ou escondido? Tudo que você pensa, fala, faz, você faz em público ou faz escondido? Porque tudo que você faz escondido significa que você está nas trevas. Porque quem anda na luz não tem que esconder nada. Quem anda na luz não tem que ocultar nada. Porque minhas obras são feitas em Deus. E se as minhas obras são feitas em Deus, eu não preciso esconder. Tudo que eu escondo é sinônimo de pecado, é sinônimo de trevas, é sinônimo de afastamento de Deus e da sua verdade. Segundo, Jesus diz por boca de João, temos comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pergunta de novo o Espírito Santo para você, você tem comunhão uns com os outros? Você, esposa, está em comunhão com o marido ou dormiu brigado hoje? Você, marido, saiu para trabalhar em comunhão com a esposa ou saiu sem ela ver? Saiu brigado hoje. Você, papai e mamãe, você, filho e filha, estão em comunhão, pai, mãe e filha? Ou vocês estão brigados e já não se falam mais? Porque se nós não temos comunhão, nós estamos nas trevas. Se nós não podemos conversar, abraçar, beijar, se nós não tratamos bem o nosso próximo, nós estamos nas trevas. Para um pouquinho agora e analise. Como está teu coração? Limpo ou está cheio de amargura? Limpo ou está cheio de raiz de amargura? Limpo ou está cheio de ódio? Está cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de inimizade? Querido, se essas coisas estiverem em você, a graça de Deus não pode estar em você. Mas se você está na luz, se você tem plena comunhão com todo mundo, então Jesus diz, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Mas você está perguntando, pastor, mas eu quero ter comunhão. Pastor, eu quero ter amizade, eu quero amar. Mas meu marido não quer, mas minha esposa não quer, meu filho não quer, meu vizinho não quer, o irmão da igreja não quer, a irmã do estilo de oração não quer. Eu já pedi perdão, eu tentei conversar, mas ela não quer ter comunhão comigo. Então o azar é dela. O problema é dela, o problema é dele, não é problema seu. Você não pode ter inimizade, não pode haver barreira entre você e ela.
Entre ele e você é problema dela, não é problema seu. Porque você já tentou, já pediu perdão, já buscou a reconciliação, e o outro lado não aceita. Se ele não aceita, o problema é dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, não pode deixar de fazer a sua parte. Senão, você corre o risco de não ter os seus pecados perdoados. A Bíblia diz ainda no capítulo 2, versículo 1 de João ainda, lá da epístola, ele diz: filhinhos, não pequeis. Por quê? Porque eu fui chamado para ser santo. Porque você foi chamado para ser santo. Pedro, capítulo 1, Pedro diz: como é santo Deus que vos chamou, seja vós santo em toda a vossa maneira de viver. Mas João continua dizendo: não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Aleluia. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Ele é o pagamento dos vossos pecados. Ele é a remissão dos vossos pecados. O segredo é: não peque. Porque se você pecar involuntariamente, por falta de vigilância, por descuido, ele perdoa. Mas se você planejar o pecado, isso se chama iniquidade. E os iníquos serão expulsos da presença de Deus. A palavra de Deus ainda diz para o meu e para o seu coração: as condições para conservarmos o direito da vida eterna. É conservar, não é conquistar. Conquistar Jesus já fez na cruz. Você não tem condições e nem capacidade de conquistar a vida eterna. Quem tem é Jesus, ele já fez isso. Você tem que conservar o que você ganhou. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 11, está escrito aqui, olha: guarda o que tens, para que ninguém rouba a tua coroa. Qual é a tua coroa? A vida eterna. Qual é a tua coroa? A tua bênção de salvação. Qual é a tua coroa? A eternidade que te aguarda. Guarda o que você tem. Ele te deu, ele comprou na cruz do Calvário com sangue a vida eterna. Você ganhou a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você já está salvo. Aí ele diz: guarda isto. Como que se guarda? Vigiando, não pecando, e quando erramos, pedindo perdão. Provérbios 28:13 diz a palavra de Deus que todo aquele que confessa os seus pecados, confessa as suas fraquezas, confessa os seus erros e deixa de praticar, alcança o perdão, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde, Provérbios diz, nunca prosperará, nunca irá a lugar nenhum, muito menos para a eternidade. A palavra de Deus diz para eu e você, Mateus 24:13, todo aquele que permanecer até o fim será salvo. Todo aquele que perseverar será salvo. Pastor, eu creio na salvação, eu creio na vida eterna, mas a minha luta é tão grande, pastor. A minha luta é tão grande, pastora. Eu sei, a minha também é. A de todos os crentes do mundo inteiro é. Pensa que só você está sofrendo? Não, tem gente pior do que você, sofrendo muito mais do que você, e mesmo assim não estão desistindo. Mesmo assim estão adorando a Deus. Levanta a cabeça e vá adorar a Deus. Deixa que das lutas, Deus cuida por você. Terminando, a palavra de Deus diz em Hebreus 12:2, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos para a carreira que nos foi proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Deixemos os embaraços. Os embaraços te afastam de Deus. Os embaraços fazem você perder a visão. Os embaraços fazem você perder a direção. Os embaraços fazem você cortar a comunhão entre você e Deus. Deixe os embaraços. Os embaraços trarão os pecados. Embaraço não é pecado, mas é a porta pelo qual o pecado passa. Deixe os embaraços para que o pecado entre na sua vida. Porque quando o pecado entra, diz Tiago capítulo 1, ele gera morte. E o salário do pecado é a morte. Então, afaste-se do pecado, deixe os embaraços, olhe para Cristo e vá servir a Deus. Ah, pastor, estou meio parado porque o pastor pregou uma coisa lá, eu não gostei, e eu estou em casa. Azar e seu, você vai para o inferno. Ah, pastor, eu estou meio parado porque a irmã do ciclo de oração falou meio grossa comigo, e eu fiquei meio ofendido, não vou mais naquela igreja. Azar e seu, você vai para o inferno. Deixa os embaraços, minha filha.
Deixa os embaraços, meu filho. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque meu marido não gosta. Você vai para o inferno junto com o seu marido. Porque você tem que obedecer o marido naquilo que tange as coisas matrimonial. Mas você não pode obedecer nem marido e a ninguém quando se trata das coisas de Deus. Quando algum pensamento ou alguma direção te impede de servir a Deus, você não tem que obedecer. Pedro escreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro diz assim: convém obedecer a Deus e não aos homens. A Deus e não aos homens. Preste atenção, querido. Deus está te falando: deixe o pecado e deixe os embaraços. Para encerrar, Lucas capítulo 21, verso 19. É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. É na vossa perseverança que salvarei as vossas almas. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não volte atrás. Capítulo 10 de Hebreus diz a palavra de Deus que o justo vive da fé, mas se ele voltar atrás, se ele olhar para trás, se ele desistir, se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Deus não vai salvar a quem não tem prazer. Deus não vai abençoar alguém que Deus não tenha prazer. Então, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Cristo, o autor e consumador da fé. Que esta palavra seja guarida no teu coração e você conserve a tua salvação, o bem maior que você já alcançou, não por mérito próprio, mas pelo sacrifício glorioso de Cristo. Se você que está me ouvindo está afastado do Evangelho, agora é a hora de reconciliar. Para um pouquinho o que você está fazendo e ore comigo. Volta para Jesus. Se você pecou, está afastada, está na hora de reconciliar. Peça perdão, volta para a igreja e começa tudo de novo. Se você está aí parado, com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor, está na hora de pedir perdão. E está na hora de lançar perdão, ministrar perdão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus te dou graças por esta manhã de segunda-feira, em que estamos aqui nesta emissora pregando a tua palavra, falando hoje de salvação, de libertação, de cura espiritual. Quero pedir ao Senhor que abençoe cada um dos meus ouvintes, e aonde houver um pecador arrependido, perdoa e salva. Aonde houver, Senhor, um filho pródigo retornando, perdoa e receba de volta do teu aprisco. Nesta manhã, Senhor, abre o coração e entendimento dos teus filhos para compreender a tua palavra. Eu glorifico a ti por esta oportunidade e abençoo cada um dos meus ouvintes, em nome de Jesus.